Olá, que bom encontrá-los por aqui. Desejo que esse seu dia seja um dia abençoado e que os céus surpreendam o seu coração com o melhor de Deus para esse tempo. Muito prazer, eu sou Clemirene Oliveira e hoje quero falar com você acerca do direito de herança. Afinal, quem não deseja herdar uma grande fortuna, não é verdade? Fique comigo até o final desse vídeo e eu me proponho a te revelar alguns requisitos para que você se torne o maior afortunado que alguém poderia conhecer. Sai daí não! Ser afortunado é algo muito bom. Antes de conversarmos a respeito do direito de herança, eu quero fazer menção a um texto bíblico que está registrado na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 9, versículos 16 e 17, que assim descreve: porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Tratando a respeito de herança, lembro da triste história que toda a mídia noticiou há alguns anos, de uma moça que nascida no ano de 1983, em uma família de classe média alta, filha de uma psicóloga de nome Marísia, e de um engenheiro denominado de Manfred von Richthofen. A moça Suzanne von Richthofen, que viveu numa infância aparentemente normal, que recebeu uma ótima educação de seus pais e das escolas que frequentou, no ímpeto de viver sua vida sem a presença dos pais, na madrugada de 31 de outubro de 2002, Suzanne von Richthofen, uma moça milionária, acabou por interromper a vida dos seus pais de modo trágico. Na época do crime, cursava Direito na PUC de São Paulo e, em consequência de sua conduta, seu padrão de vida financeira decresceu de modo substancial. Haja vista que, na legislação brasileira, quem comete homicídio contra os seus ascendentes não pode usufruir do direito à herança deles. E assim, aquela moça abastada deixou de ser rica e passou a ter uma vida muito diferente do padrão que dantes possuía. A justiça conseguiu comprovar, através de uma exímia investigação pericial comprovou a autoria do fato criminoso e houve a condenação penal. Mas, se o projeto criminoso houvesse prosperado, aquela moça teria se tornado herdeira de uma grande herança. Porém, para herdar, existem alguns requisitos. E nesse caso apontado, a jovem não trilhou o caminho legítimo e assim não foi beneficiada. Por quê? Porque para herdar existem alguns requisitos. Possuir uma grande fortuna é o desejo da maioria das pessoas. Afinal, quem não deseja ser afortunado? Porém, para herdar uma grande herança ou para herdar uma herança, independente do tamanho ou da dimensão de posses que ela venha a ter, exige-se a forma correta e exige-se alguns requisitos prescritos em lei. Primeiro, é necessário que existam bens, que exista alguma coisa que signifique algum valor. Porque se não há posse, logo não há o que herdar.
E é necessário também que haja um herdeiro ou que hajam vários herdeiros para que esta herança tenha a sua devida destinação. É necessário ainda que haja o evento morte, porque não há transferência de herança enquanto o proprietário for vivo. E existe ainda a possibilidade do proprietário em vida dispor de seus bens segundo a lei, utilizando um documento denominado de testamento. Segundo a doutrina jurídica brasileira, testamento é uma disposição de última vontade, na qual uma pessoa expressa a sua real pretensão em relação aos seus bens e a forma como deve ser feita a distribuição deles. No testamento, o testador expressa a lista dos seus bens e enumera quem ou quais os herdeiros serão beneficiados. E, em suma, quem não estiver no rol desse testamento não herdará esses bens, a menos que encontre ou que seja um daqueles que conste no rol de beneficiários legítimos da herança. Para ser herdeiro ou para serem herdeiros como descendentes, os indivíduos precisam ser filhos. Não importando se trata de um filho consanguíneo ou um filho por adoção. A lei não difere a filiação se por laços de sangue ou por laços de afeto ou de afinidade. E foi nesse contexto que, analisando a legislação e as normas jurídicas vigentes durante o Império Romano, que o escritor da epístola ou da carta aos Hebreus escreveu sobre herança e ele escreveu sobre testamento. Considero um dos textos mais lindos da Bíblia, porque nos revela de modo substancial aquilo que Deus fez em benefício da raça humana. O texto que faço menção está escrito na Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 9 e os versículos de número 16 e 17, que assim descreve: porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? O escritor da Epístola aos Hebreus, quando ele utiliza o texto para tratar a respeito de herança, a respeito daquilo que os filhos de Deus haveriam de herdar, ele utiliza um termo diateque, que traduzindo significa testamento. E quem assim escreve esse texto, escreve num contexto onde a legislação aplicada na época era a legislação de Roma, que era a legislação vigente naquele tempo, que entendia que para herdar era cabível naquele contexto um documento denominado de testamento, onde ali poderiam estar elencados ou enumerados as pessoas ou a lista das pessoas que poderiam ser beneficiadas com a fortuna ou com a herança deixada por algum afortunado. Ainda a mesma Bíblia nos faz menção a respeito dos filhos que podem ser herdeiros. Em Gálatas capítulo 3, versículo de número 26, descreve que todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Ainda tratando-se de filhos, que são aqueles que legitimamente podem herdar, Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 12, descreve que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome.
Ainda Gálatas, capítulo 4, versículos 4 a 7, diz que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. E assim não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5 diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Assim, se somos ou se fomos adotados, se somos filhos de Deus através de Cristo, esse testamento do qual Hebreus faz menção, que nós encontramos na Epístola aos Hebreus, que nós observamos, que diz que onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, ali precisa estar a relação daqueles que haverão de herdar. E os filhos não podem ficar fora do testamento. E se, segundo a Bíblia, nós somos adotados, recebendo desse modo os direitos do Filho unigênito de Deus, logo esse testamento nós fazemos parte dele. É certo que para herdar precisa fazer parte de um rol, precisa ser herdeiro. E para ser herdeiro, precisa ser filho. Ou filho consanguíneo, ou filho por adoção. De modo que, sendo filho legítimo ou sendo filho por adoção, não há diferença dos direitos à herança. E a Bíblia diz que Deus em Cristo adotou aqueles que reconhecem Cristo como filhos de Deus e a ele se entrega. Logo, se nós que aceitarmos a Cristo fomos adotados, logo nós recebemos o mesmo direito de filhos. E recebendo o mesmo direito de filhos, nós somos listados, ou nós temos o nosso nome inserido, os nossos nomes inseridos nesse testamento divino, e agora nós passamos a ser herdeiros de Deus desse testamento que o céu escreveu. Observe, fomos adotados? Fomos adotados. Mas raciocine comigo. Quando uma família que não tem filhos, ou quando tem filhos e quer adotar mais um, se dirige ao abrigo na expectativa de adotar alguém, de receber alguém como filho. Após superado o processo de adoção, o novo filho recebe um novo nome, recebe novas vestes, recebe novos cuidados, e então esse novo filho, ele é acolhido e ele é incluído no rol de herdeiros da família que o adotou. De igual modo, pelo amor de Cristo, fomos alcançados quando ainda estávamos espiritualmente perdidos, despidos e vulneráveis. E nele fomos acolhidos, adotados e nos tornamos filhos de Deus. E como sabemos, os filhos, por direito, são beneficiários de uma herança.
Todos que se entregam a Cristo logo são incluídos na lista de filhos de Deus e de herdeiros segundo a promessa. Gálatas, capítulo de número 3 e versículo de número 26, descreve que porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Ainda, o Evangelho de João, capítulo de número 1 e versículo de número 12, descreve que a todos quantos o receberam ou que receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Ainda Gálatas, Epístola aos Gálatas, capítulo de número 4, versículos de número 4 a 7, descreve que, mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Ainda Efésios, capítulo de número 1, versículos 4 e 5, descreve que como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. O filho primogênito de Deus é Cristo, mas nós tivemos o privilégio de sermos adotados. Fomos adotados, recebendo desse modo os mesmos direitos do filho primogênito de Deus. Observe, você já parou para pensar quando uma família se dirige a um abrigo na expectativa de adotar uma criança ou de adotar um segundo filho, após superado o processo de adoção? Essa criança ou esse novo filho, ele recebe um novo nome. Ele recebe novas vestes preparadas com carinho para receber este filho. Ele recebe novos cuidados e então é incluído no rol de herdeiros da família que o acolheu e que o adotou. Assim, de igual modo, pelo amor de Cristo, nós somos alcançados quando ainda estávamos espiritualmente perdidos, despidos e vulneráveis. E nele nós somos acolhidos e adotados e nos tornamos filhos de Deus. E como sabemos, os filhos, por direito, são beneficiários de uma herança. E todos que se entregam a Cristo logo são incluídos nessa lista de filhos de Deus e herdeiros, segundo a promessa. Na epístola de Tito, capítulo de número 13, versículo de número 7, descreve para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Ainda na epístola aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 17, descreve que se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Uma promessa que Jesus fez
quando ainda estava com seus discípulos, ele descreve no Evangelho de Jesus, escrito por João no capítulo de número 14, versículo de número 18, ele disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda na epístola aos Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 18, diz que tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, segundo o que a Bíblia descreve, é certo que temos uma herança. E a herança é a herança da vida eterna. Porque somos filhos. Somos filhos e por sermos filhos nós somos herdeiros. Mas também sendo filhos, nós somos disciplinados e nós somos cuidados como filhos. Em Hebreus capítulo de número 12, versículos de número 8 a 10, descreve que se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, os nossos pais terrenos, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, mas Deus para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Para participarmos da herança de Deus, nós somos corrigidos como filhos. E em Gálatas, capítulo 3, versículo 29, descreve que se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Observe, precisamos nos atentar que na Bíblia nem todos são considerados filhos e por isso nem todos são classificados como herdeiros. No dia da prestação de contas diante de Deus, os herdeiros serão colocados à direita e os que não são filhos serão colocados à esquerda. Segundo disse o próprio Cristo, em Mateus capítulo 25, versículo 41, ele disse que, então dirá o rei aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas, no versículo 34 do capítulo 25 de Mateus, diz que então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que bênção, não é verdade? Que promessa, que esperança maravilhosa. Ainda tratando-se do direito de herança destinado aos filhos de Deus, confirma-se em Apocalipse, capítulo de número 21 e o versículo de número 7, que quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Ainda Tiago 2:5 diz: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Ainda,
1 aos Coríntios, capítulo de número 6 e versículo de número 9, tem uma pergunta dizendo: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Então, como vimos pela Bíblia, existe uma herança em Deus, reservada em benefício de alguns, acerca dos quais a Bíblia trata. Existe ainda os herdeiros, mas herança só existe após a morte. Pelo que nós observamos do que conversamos aqui, para herdar é necessário que haja herança e é necessário que também hajam herdeiros. Que há uma herança no céu destinada àqueles que serão alcançados por Deus, nós já sabemos. Que existem os herdeiros também, nós já sabemos. A Bíblia diz que todos quantos recebem a Cristo, Deus lhes deu o direito de serem filhos. E se são filhos, logo são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Até aí tudo bem. Mas se existe a herança e existem os herdeiros, como herdar? Porque, segundo o texto que nós lemos, lembra? Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento só tem força onde houve morte. Hebreus, capítulo de número 9, versículos de número 16 e 17. Nós observamos no início da nossa conversa. Mas, se existe herança e existem herdeiros, como nós tomaremos posse da herança? Porque precisa haver o evento morte. E é exatamente por causa disso que alguns pretensos herdeiros até cometem alguns ilícitos penais, tentando antecipar a morte de alguém, visando tomar posse antecipada da herança. Por quê? Porque entende-se que para a existência ou para usufruição ou para tomar posse da herança, é necessário que haja o evento morte. Mas tratando-se de herança divina, que é o nosso propósito nessa conversa, como tomaremos posse da herança? É necessário que haja o evento morte. Por quê? Porque segundo o testamento da Bíblia, só há herança se houver morte. A Bíblia diz que quem vencer dará todas as coisas em Deus. Porém, é nesse ponto que percebemos a importância de Cristo ter vindo à terra e ter aberto seus braços na cruz do Calvário e ter se entregue à morte. Porque se Jesus não se entrega à morte, nós não alcançaremos a vida em Deus, que é a nossa expectativa de herança eterna. Aí está a relevância da morte de Jesus. A Bíblia diz que, sendo em forma de Deus, ele não teve a usurpação ou o anseio de ser igual a Deus, mas ele preferiu esvaziar-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, sendo Deus, para garantir a validade do testamento ou a possibilidade de que pudéssemos herdar, já que não existe herança de proprietário vivo, ele desce do céu, se faz homem, humilha-se a si mesmo, tornando-se servo e de modo obediente ele se entrega à morte de cruz. Que amor é esse?
Ele fez isso por todos os homens que nascem pecadores e dependem da misericórdia e da adoção de Deus. E adotados com a sua morte, aqueles que se rendem a Ele podem se tornar herdeiros de uma herança espiritual eterna que o ladrão não rouba e que a ferrugem não tem o poder de corroer. A herança que está reservada a nós na eternidade é a morada que Cristo foi preparar para aqueles que creem no seu nome. Sendo em forma de Deus, ele se esvazia. Ele se torna humano. E ele desce à terra. E ele morre para validar, para efetivar, consumar o evento morte e então preencher todos os requisitos para que o testamento tenha eficácia, tenha validade e nós pudéssemos herdar. Você pode perguntar, e o que isso tem a ver comigo, se quando Cristo morreu eu nem havia nascido? Bem, sendo presciente e onisciente, Deus conhece cada indivíduo em todos os tempos e em todas as épocas. E ele saberia que a oferta de Cristo também era para nós. Porque a minha vida e a tua vida é um projeto que o céu conhece antes mesmo que nós estivéssemos no ventre de nossa mãe. Ele saberia que nós estaríamos aqui agora, eu conversando com você e você me assistindo. E ele sabia que nós existiríamos e seríamos dependentes de herdar. Então, quando ele morre, a Bíblia diz que havia uma cédula que nos era contrária nas suas ordenanças. Em Colossenses 2:14, assim descreve, que ele a tirou de nós cravando-a na cruz. E quando isso acontece, Cristo tem em mente a lista com o nome de todos os seres humanos que nasceriam e que dependeriam, os que nasceram e os que ainda nasceriam e que dependeriam do seu sacrifício e de sua morte. E então Cristo, com a sua morte, ele ratifica, ele assina, ele consuma a possibilidade ou o testamento, que então conclui para que nós consigamos ser herdeiros de Deus. Tiago 2:5 assim descreve: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que Deus prometeu aos que o amam? Lembra? Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Assim diz a Bíblia. A dívida do pecado era nossa. Quando ele a cravou na cruz em sua morte, ele tinha em mente, listado, o nome de cada pessoa pecadora em todos os tempos e em todas as épocas. E esse perdão e essa herança estão acessíveis a mim, estão acessíveis a você através do amor de Cristo, que de órfãos nos torna filhos, filhos amados e herdeiros de uma herança eterna que nunca, nunca poderá murchar, poderá ser corroída, porque é uma herança incorruptível. A minha expectativa é que um dia eu e você possamos herdar em Deus o direito de, como filhos, estarmos frente a frente com o Pai. E assim como Ele é, nós. E assim como Ele é, nós o veremos. Esse
será um dia singular para todos nós. E enquanto aguardamos esse dia maravilhoso, se porventura você que me assiste está afastado dos caminhos de Cristo, ou nunca se decidiu por ter um compromisso com Jesus, esta mensagem é para você, aí mesmo onde você está. Não perca mais tempo. Abrace com Cristo, reconcilie-se, cele uma aliança com Jesus. Torne-se filho, seja acolhido, se torne abraçado, herdeiro de Jesus. Desenvolva um relacionamento pessoal com Jesus e tenha viva a expectativa, a esperança no seu coração de um dia nos reunirmos diante do Pai, na certeza de que assim como Ele é, nós o veremos. Esse será um dia singular para todos nós. Mas enquanto aguardamos esse dia, eu preciso me despedir de você. Eu me despeço de você, agradecendo pelo carinho da sua audiência até aqui, relembrando que Jesus é fonte rica e transbordante. E todo aquele que mergulha nele, quanto mais nele mergulha, menos sede tem. Compartilhe com os queridos contatos que você possui. Compartilhe esse vídeo com o povo querido dos seus contatos. Receba o meu carinho e eu te espero de verdade que nós nos reencontremos no nosso próximo vídeo. Meu forte abraço.